Olá pessoal, boa noite, meu nome é Suelen. Para quem não me conhece, eu sou estudante da Uninter, tá? Do Polo de Joinville. Estou aqui para dar meu curso de extensão, meu estágio de extensão, tá? Então eu vim dar uma aula do meu livro de Neurociências das Emoções. Meu RU vai estar abaixo, tá? Eu faço psicopedagogia licenciatura, vai estar tudo abaixo, a minha graduação, o meu número do RU. Só que eu já falo inicialmente o Polo de Joinville, tá? A Uninter de Joinville, tá? Tô fazendo o ensino supervisionado do ensino médio, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula 4, que é do nosso segundo vídeo, tá? São 3 vídeos que eu tenho que apresentar aqui pra vocês de 1 hora, então eu tô fazendo de 30 em 30 minutos, porque o meu celular não suporta, ok? Quem não tá passando por essa situação, né? Então, nós temos que se renovar, se readaptar aqui, né? No primeiro vídeo que eu fiz, eu tava segurando o celular, consegui um tripézinho aqui, né? Ele tá me ajudando aqui, tá velhinho, mas tá me ajudando. Ai. Esse tripé da igreja do meu pai, gente. Olha só que abençoado, né? Oh, coisa abençoada. E nós estamos falando do cérebro humano, que vamos voltar. Neurociências das emoções, tá? Tô falando aqui desse livro maravilhoso, da editora Intersaberes. E o autor é Everton Adriano de Moraes. Vai estar embaixo na descrição do vídeo aí, eu vou deixar pra vocês, ok? Vou continuar aqui no nosso capítulo que eu tava falando, tá? Sobre as nossas reações, do medo com o sentimento, né? E muitas pessoas se veem, né, no nosso cotidiano, em momentos em que ocorrem, né? Muitas emoções, são muitas emoções no dia, certo? Então vamos lá, emoções primárias e aprendizagem. Vamos ver o que são as emoções primárias. Desculpe aí, gente, tanto erro que eu tô fazendo, mas são os meus primeiros vídeos mesmo, viu? Tá? Vamos para esse capítulo aqui. No capítulo anterior que vimos o que é emoção, lembra? Não apenas uma definição com esse conceito. Como você pode lembrar, usamos a expressão alterações fisiológicas. Porém, existe uma característica importante a ser considerada. Essas alterações decorrem em um plano inicial inato, isto é, que está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento. Vários autores aqui, como Pascoal, Kramer, Tenhoten, Hals, em 2018, 2017. Então, eles, de acordo com Gaza também, em 2018, vários autores, eles falam aqui que as emoções primárias são basicamente alegrias, medo, tristezas, repulsa, raiva, surpresas e desprezo. Essas emoções, elas são compartilhadas culturalmente, de uma forma devolutiva e adaptativa. Vamos aqui ver no capítulo 2 aqui, na página 52, o que Damasio fala sobre isso. Damasio, em 2012, ele faz uma análise das emoções primárias considerando-se como iniciais ou pré-estabelecidas, acionadas sem a ação de experiências prévias, ou seja, é como se a ativação não dependesse de vivências. Ela apenas realmente só fluísse. A ativação, ela não depende, né, de vivências, ela depende
ela só depende apenas, elas apenas flui, né? Ela flui as emoções. Então, elas são reproduzidas independentemente de existir ou não um fator que influencia a externa ou não, pois são alteradas por partes, que demanda diretamente a fisiologia e, como já mencionamos, a inata, né? Albuquerque Silva, aqui Damasio também fala, diz que as emoções primárias ou básicas são organizadas e repassadas de forma hereditárias. Todas essas emoções psicofisiológicas, denominadas emoções primárias ou básicas, são readaptadas para um contexto de sobrevivência. Como, por exemplo, considerando todo o nosso contexto de evolução e adaptação como a espécie, a emoção primária de repugnância ou repulsa, também conhecida como um nojinho, né, o nojo, tinha por objetivo impedir o indivíduo bebe-se ou come-se. Tipo, aqui no livro tá meio estranho. Talvez ocorreu um erro aqui. Bom, vou só dizer aqui. Na antiguidade, existiam muitas pessoas que envenenavam, né, as outras pessoas a partir do alimento, né, a partir da bebida. Então, eles envenenavam, né, aqui, né. Então, assim, o medo se refere à evolução e adaptação e tem importância fundamental para a preservação da espécie, pois em todos os contextos existe a necessidade do cuidado com determinados comportamentos diante de várias situações que envolvem a condição da autopreservação e que estão extremamente ligadas às emoções primárias. Em contexto de alimentação, algo que eu falei, trabalho, cuidado da preservação da espécie, esquiva, fuga, entre outros. Assim é possível inferir que as emoções auxiliam na perpetuação da espécie humana. De acordo com Vasco, ó, minha xícara. Gente, tô tomando um suquinho aqui, ó. A xícara que eu ganhei dos meus sobrinhos. Olha que linda. Não falando de ti, né? É mais pela foto deles ali. Olha que lindinho. Vamos aqui. O que Vasco diz sobre as emoções primárias? Desculpas. Elas são organizadas tendo em vista duas condições: bem-estar e sobrevivência. O autor ele discute um paradoxo entre vivências agradáveis e desagradáveis em relação ao desenvolvimento e à evolução humana. E defende que a busca sobre a sobrevivência consequentemente pelo bem-estar e consequentemente pelo bem-estar seriam a necessidade para um processo adaptativo. Entre as emoções primárias, seria estabelecida entre aquilo que gera um desconforto e a que busca por uma situação de prazer que pudesse ser desfrutada. Vasco, em 2013, afirma que ainda argumenta classificar as emoções como positivas ou negativas. Seria uma abordagem simplista e inadequada, uma vez que o ideal é tratá-las como agradáveis e desagradáveis. Essas últimas seriam ainda adaptativas ou não adaptativas, como por exemplo, exemplo de emoção adaptativa mais agradável. Podemos citar a perda de ente querido. Emoção acionada é a tristeza, né? No caso aí, a emoção acionada. Tô só lembrando. Perdeu um ente querido, tristeza. Mas ocorre um processo adaptativo também.
É preciso entender que a emoção primária, elas contribuem ao desenvolvimento evolutivo da espécie, de acordo com cada emoção acionada. Ela cumpre um papel importante no sistema fisiológico, de sobrevivência e preservação da espécie. Pois, nesse caso, há uma adaptação em face de novos ambientes. A tristeza tem um papel relevante em uma condição, a situação de elaboração de luto, né? Medo, por sua vez, por não querer perder mais entes queridos, ou por não morrer também, né? Por não querer morrer. Tem gente que tem medo de morrer também, tá? Perigo também, seja uma ponte alta ou sem estrutura adequada, seja diante de um ataque de um animal feroz. A raiva, ela contribui muito. Ela vai contribuir muito, é uma ação importante nessa tomada de decisão, ou até mesmo, né, para a disposição ao acordar pela manhã. Enfim, são as mais diversas situações que mostram a importância dessas reações psicofisiológicas denominadas emoções primárias ou básicas. Que são a fisiologia, sobrevivência, preservação da espécie, essas emoções, né? Sobrevivência, emoções primárias. Fisiologia, sobrevivência da espécie, perigo, ali, medo, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre emoções secundárias, tá? Também. Falamos das primárias, agora das secundárias e aprendizagem. Como você viu na sessão anterior, as emoções primárias, elas correspondem às respostas fisiológicas da ordem imediata, sendo, portanto, reações produzidas pelo organismo humano que afetam diretamente ou indiretamente os órgãos, os tecidos e entre outros elementos. Com base nessa afirmação, surgem algumas respostas. As emoções ficam apenas nesse estado primário? Bom, cada uma tem a sua especificidade sem se relacionar com as outras. Será que a alegria influencia a raiva ou o medo? Tem uma ligação entre algum momento ali, com a repulsa? Ou a tristeza tem uma ligação com a surpresa ou a determinação, ou sei lá, tem em várias situações tem ali essa ligação? Bom, inicialmente as emoções são sim uma demanda relacionada a estímulos externos ou internos. Porém, isso pode ir mais além, e é possível identificar até mesmo que, em vários contextos, há uma ligação e integração entre elas. Como mencionado, há existentes uma mistura dessas emoções, cada uma se relaciona de certa forma. Com os demais surgimentos, assim as emoções secundárias, ao contrário das primárias, que são um grupo seleto enumerado, as emoções secundárias são inúmeras e diversas, pois sua combinação pode gerar enorme variabilidade. Portanto, o que caracteriza a emoção secundária é a mistura das emoções primárias. É possível supor que o medo, somado com a alegria, gere a ansiedade. Como, por exemplo, você sente alegria ao fazer uma entrevista de emprego para uma vaga tão esperada que você queria, mas o medo não vai conseguir passar o medo de não conseguir passar desse processo seletivo vai gerar uma emoção secundária, que será a ansiedade. Outro exemplo também que podemos citar aqui é a mistura de tristeza e raiva, que pode ocasionar uma condição de empatia. Imagine que seu amigo tenha sido demitido do trabalho, mesmo sendo um dos melhores colaboradores.
a tristeza do desligamento do seu amigo da empresa, somado à raiva, teoricamente, essa ter sido uma situação injusta, né? Porque ele era um bom colaborador, aciona a empatia. Desse modo, as emoções requerem, além das contribuições das emoções primárias, a ação de outros estados de funcionamento biológico, como a vivência, interno ou externo, né? Como eu falei, ou avaliações subjetivas das emoções, é a ativação do sistema nervoso autônomo, que envolve mudanças fisiológicas intensas, como ficar com dor de estômago um dia antes de fazer uma viagem, por exemplo. Eu sou uma dessas. O meu corpo, ele reage muito, assim, se vai viajar, biologicamente eu fico bem afetada. Me dá enjoo, náuseas, né? E eu fico ansiosa. Então são esses sentimentos que a emoção secundária ela faz em mim. Suelen, mim não, eu. Ai, corrigindo. Então, eu tenho isso. Bom, também ao receber um parabéns, também pessoalmente, no seu aniversário, de alguém que afetivamente você gosta muito, vai afetar aí várias emoções. Bom, essas experiências resultam na construção, né, de cada indivíduo, de uma forma de interpretação de cada emoção. O social está muito ligado ao desenvolvimento dessas emoções, sendo as emoções secundárias, conhecidas também como emoções evolutivas e sociais, pois a maneira de vivenciar a emoção para um indivíduo pode ser totalmente diferente para outro, tá? Cada indivíduo tem sua especificidade e individualidade, né? A relação fisiológica e comportamental do nosso organismo com as emoções é tão intensa que a cada acionamento emocional, o nosso corpo humano demonstra uma reação de atividade. O corpo humano pode ser mapeado em relação às emoções durante essa atividade fisiológica. E dependendo dessas emoções ocasionadas, ele também pode produzir maior ou menos intensidade. Bom, alguns atores e outros atores comentam em uma pesquisa aplicada a um indivíduo de diversas culturas para estudar, né, algumas reações emocionais. No concurso computacional usado, as regiões do corpo em atividades ficavam coloridas ao serem ativadas as emoções quando os participantes assistiam a filmes ou liam um texto. Aqui tem uma figura acima descrita. Como é que o corpo ficava? Aí tem a raiva, o medo. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Raiva, medo, asco, felicidade, tristeza, surpresa, neutro. Então, cada parte do corpo ficava de uma cor. Olha só, vou mostrar pra vocês. Nessa experiência que foi feita. Vocês conseguem ver? Ali tem a raiva, o medo, o asco. Vocês estão conseguindo enxergar? É isso, tá? Bom, depois de observar a ilustração, é possível compreender como as emoções têm profunda relação com fatores comportamentais, como sudorese, mudanças de expressão facial, batimento cardíaco,
Além disso, cabe notar que as emoções, elas não restringem apenas resultados fisiológicos. Elas também resultam como uma base de condição social. Lembrando-se lá do exemplo da entrevista de emprego. Nossa, gente, tô bem rouca, tô ficando bem rouca. Desculpa. Bom, essa experiência pode gerar grande ansiedade para uns e enorme confiança para outros. Tem pessoas que são bem confiantes, né? E outras já que mesmo com preparação, tendo um bom currículo, vão para a entrevista mesmo assim, tem um pouco de medo, né? E aí junta um conjunto de várias emoções, né? Relacionada ao medo. E aí a pessoa começa a ter dor de cabeça, começa a ter dor no estômago. Até dor no estômago, gente. Portanto, toda e qualquer construção emocional é evolutiva relacionada à experiência que o indivíduo vivencia no cotidiano. Bom, vamos aqui falar da cognição e aprendizagem. Bom, tem uma figura ilustrativa que eu vou mostrar para vocês aqui, bem legal. Emoção, a gente já falou, né? Bastante de emoções. Agora vamos falar da cognição e aprendizagem. Acompanhe aqui comigo. A todo momento, seja de forma consciente ou de forma não consciente, somos estimulados pelas vias auditiva, visual, tátil, sinestésica, né, gustativa, o olfato e vestibular. Inicialmente, o estímulo apenas produz alteração no organismo pela chegada e pela identificação em nível sensorial. Sem ainda ocorrer a interpretação de tal estímulo, como por exemplo, quando o ruído aleatório é provocado pela queda de um objeto no chão, o som é propagado até chegar às vias sensoriais, auditivas. Esse processo é conhecido como sensação, que se refere à identificação do estímulo pelos órgãos dos sentidos, né? Que são os 5 órgãos do sentido, que é a sensação. Então, posteriormente, ocorre a interpretação de estímulos recebidos, feito com base em um conjunto de fatores que se organizam mediante a esse entendimento, e a compreensão e a interpretação. Observe na figura acima, cuja ilustração será descrita agora, por meio de percepção visual, é uma imagem de um elefante ou 2 rostos humanos. Vamos lá, pessoal, vamos ver. O que vocês veem nessa imagem? Um elefante e 2 rostos humanos. A nossa aula já está quase terminando, mas eu vou terminar aqui a cognição e a aprendizagem, tá? Bom, a figura, ela vai levar o leitor à condição em que a estimulação visual inicialmente, você olhando, né, inicialmente, pode gerar uma confusão na interpretação do estímulo para o cognitivista. Bom, a percepção engloba diversos fenômenos de ordem psicológicas. Em muitos casos, a sensação e a percepção distorcida das imagens, como por exemplo, pode ocasionar uma dificuldade de análise e interpretação de um certo estímulo. Essa mesma percepção pode criar uma ilusão de ótica. Você pode olhar para alguma coisa e não é aquilo que você está vendo. Vai criar uma ilusão de ótica. Cadê? Me perdi. Dependendo da forma de como a figura é apresentada. Outro exemplo também representado por Sternberg diz a respeito à percepção visual sobre a existência ou não de um triângulo na figura acima que eu vou mostrar. A dúvida nasce pela forma como a imagem é mostrada. Deixa eu ver essa figura.
Mais uma figura. Figura geométrica produzida por ilusão de ótica. Vou mostrar aqui na câmera. Aí. Vou focar aqui, gente. Aí. Dá pra perceber que tem alguma coisa lá atrás dessa figura. Como dois rostos também. Ó, eu vou distanciando. Aquelas mulheres hipnotizando. Bom, continuando nossa aula aqui de neurociência das emoções, seria possível mostrar diversos exemplos sobre a construção de estímulos, pois a forma como nossos sentidos interpretam os nossos estímulos como é muito peculiar, e como você já sabe, isso envolve vivência e experiência. Também é importante frisar que isso não ocorre apenas com a visão, mas com todos os sentidos do corpo humano. Um filme pode apresentar inúmeros sons, como batimentos de carro, objetos caindo no chão, vibrações, sendo estilhaçados, né, coisas estilhaçadas, ruídos, e toda essa criação, né, de sonoplastas, ou seja, não seria o som real, mas o nosso ouvido consegue identificar cada ruído, som ou música construída. Principalmente quando a gente vai no cinema, né, pessoal? Que a gente vai assistir um filme, sendo ele um filme de suspense, que tá ali alto, né, no cinema. Eu faz tempo que eu não vou no cinema, devido à pandemia, agora abriu os cinemas, né? Mas você tá naquela expectativa ali, no filme de suspense, e dá aquele susto, e aquele barulhão, né? E você fica assim, daqui a pouco se assusta até, chega até a se assustar. Faz tempo que eu não vou no cinema, gente. Ai, ai. Mas eu vou ir no cinema, sim. Bom, como isso acontece? Há um conjunto de estruturas em cada sistema sensorial do nosso do ser humano. Como as células, né, que são altamente especificadas, responsáveis pelo conhecimento de estímulo, seja o estímulo ele qual for, tá? Como, por exemplo, uma pessoa é o sentido. Uma pessoa com sentido visual com comprometimento, ela pode distinguir aproximadamente 7 milhões de cores. Uma pessoa com sentido visual sem comprometimento, ela pode atingir 7 milhões de cores. Nossa! No sistema sensorial visual. As células específicas para identificação de cores de forma individual. Todas essas interpretações e organização de estímulos, demandas certa da aprendizagem. Elas são demandas certas da aprendizagem, tá? Esses dois processos nervosos, sensação e percepção, são a base do funcionamento do nosso aprender. Bom, em um ambiente estimulador, há inúmeros sons, imagem, odores, aromas, texturas, entre outros. O ser humano aprende a identificar, como por exemplo, cheiro de café e pão fresquinho pela manhã, para quem gosta, né? Eu não gosto de café, mas eu gosto do cheirinho do café. Sabores diversos, né? Cores do arco-íris, superfícies, né? Superfícies ásperas e lisas. Você consegue olhar, visualizar algo. Isso é muito interessante. Você visualizar, você tá comprando um tapete, por exemplo. Você visualizar algo, isso acontece com vários seres humanos. É para acontecer, pessoal.
perdão, de você visualizar algo e você saber que aquilo ali vai te causar alergia, sabe? Se você colocar a mão vai te dar um certo arrepio, assim, sabe? Tem certo tipo de tecido que é estranho, dá arrepio. Em mim, por exemplo, dá arrepio. Vamos lá, gente. Eu vou terminar essa aula aqui, que é essa aula do... Eu tô gostando bastante, não sei se vocês estão gostando, da cognição e aprendizagem dos sentidos, né? Eu já havia falado um pouquinho dos sentidos, né? Mas para que vocês soubessem um pouco como que ali as células elas trabalham com os neurônios, com os neurotransmissores, o que acontece, né? A sinapse, os comandos do nosso cérebro, né? Se eu estou fazendo algum movimento, o que está acontecendo para aquele comando acontecer? Né? Falei dos neurotransmissores e agora eu estou falando um pouquinho da cognição e aprendizagem. Que é a cognição e a aprendizagem são duas grades, assuntos, né, muito importantes para o meu curso de psicopedagogia, né, e para outros pessoas que fazem psicologia, né, a psicologia, né, pedagogia, outras áreas, né, da saúde. É uma área bem ampla, assim, é um estudo